Funções crescentes e decrescentes. É hoje aqui no canal do Cálculo e eu sou a Rutiele deste canal. Vamos aprender? Funções crescentes e decrescentes, nós dizemos que uma função f é crescente em um intervalo i se para quaisquer dois valores que eu pego no intervalo i, se o x1 for menor que o x2, implica que o f de x1 menor que o f de x2. O que que tá querendo dizer com isso? Que esse ponto aqui, olha, f de x1 é menor que o f de x2. Então, a função está o quê? Crescendo neste intervalo. Então, essa daqui é a definição de função crescente. Um valor menor que o outro implica no f do primeiro menor ou igual que o f do segundo, tá? Que aí a função está o quê? Crescendo, ó. x1 menor que x2, o f de x1 está menor que o f de x2 e o movimento da função é crescente. E uma função decrescente, o que que seria? Seria basicamente o contrário, ó. Uma função decrescente se quaisquer dois valores, se um é menor que o outro, aqui é só menor, tá? x1 menor, não tem esse igual aqui não. Se x1 é menor que x2, ó, x1 menor que x2, f de x1 maior que f de x2. F de x1 tá maior que o f de x2, ou seja, a função está decrescendo. Então, para dois valores quaisquer e diferentes, um menor que o outro, implicar o f do primeiro ser maior que o f do segundo, a gente fala que essa função é crescente nesse intervalo, tá? Então, basicamente, a gente fala que se x1, um valor de x menor que o outro, implica em y maior do que o y segundo, ó. Se x1 menor que x2, implica f de x1 maior que f de x2. Então, a gente fala que essa função é crescente neste intervalo, tá? E o movimento dela é assim, ó, tá cada vez ficando menor o y. Uma função crescente ou decrescente em um intervalo i, ela é chamada de função monótona neste intervalo, tá? Então, uma função é monótona se ela for crescente ou decrescente em um intervalo i. A proposição é a seguinte: o que crescente ou decrescente tem a ver com derivada? Vamos ver. Seja f uma função contínua, então a hipótese é que ela é contínua no intervalo fechado AB e derivável no intervalo aberto AB. Quando a gente fala contínua no fechado e derivável no aberto, nós já lembramos das hipóteses do teorema do valor médio, tá? Então, lembra disso, ó. Ah, não sei o que é teorema do valor médio. Tá logo aqui acima na playlist de derivada. Dá uma olhadinha lá para você entender o que é o teorema do valor médio. Então, olha só. Se a derivada for positiva para todo x neste intervalo aberto AB, então a f é crescente no intervalo fechado AB. Se a derivada for negativa em todo o intervalo AB, então f é decrescente em AB. O que essa proposição nos diz? Que o sinal da derivada primeira, ele nos fala, o estudo desse sinal, ele nos fala os intervalos onde os partes dos subintervalos do domínio dessa função f, onde a f é crescente ou decrescente, tá? Como que eu olho? Eu olho a derivada. Então, como que eu vou fazer? Eu vou derivar e vou fazer o estudo do sinal da derivada, tá? Onde essa derivada é positiva, implica que a função é crescente. Onde a derivada é negativa, implica que a função é decrescente neste intervalo, tá? Vamos ver agora a demonstração desta proposição, tá? Vamos pegar x1 e x2 quaisquer no intervalo AB, com x1 menor que x2. Então, eu vou pegar lá um x1
menor que um x2 e ambos estão no intervalo AB, tá? Com x1 menor que x2. F é contínua, gente, neste intervalo aqui, ó. Por quê? Porque, por hipótese, ela é contínua em AB todo. Logo, ela é contínua nesse subintervalo aqui. E ela é derivável neste intervalo aberto x1, x2. Por quê? Porque ela é derivável no aberto AB todo. Se ela é derivável no aberto AB todo, ela é também derivável aqui nesse que eu grifei de azul, tá? Ok, então nós temos as hipóteses do teorema do valor médio aqui, ó, neste subintervalo pequeno aqui, ó. Então, pelo teorema do valor médio, eu garanto a existência de um C aqui dentro, tá? Então, vai ter um C aqui dentro, de tal forma que F' de C é o F de x2 menos F de x1 sobre x2 menos x1, tá? Então, nesse quociente é que eu vou trabalhar nisso, ó. Por hipótese, F' de x é positiva na letra A. Então, agora eu vou destrinchar. Vou provar a letra A e a letra B separado. Vou provar que se F' de x é positiva, então F é crescente. E se F' é negativo, F é decrescente nesse intervalo. Então, vamos ver. Por hipótese, F' de x é positiva na letra A, para todo x em AB. Então, F' de C é positivo, porque o C tá aqui dentro, ó, o C tá dentro de AB. Então, F' de C é um valor positivo. Como x2 é menor que x1 é menor que x2 aqui por hipótese, x1 é menor que x2, é a mesma coisa de dizer que x2 menos x1 é positivo, tá? Então, vamos analisar isso aqui, ó. F' de C é um valor positivo, então, esse quociente está dando um valor positivo. Denominador, positivo. Logo, o numerador também tem que ser positivo, o que implica que F de x2 é maior que F de x1. O que a gente saiu? x2 maior que x1, F de x2 maior que F de x1. Logo, a gente mostrou que a função F é crescente, porque se x2 é maior que x1, implica que F de x2 maior que F de x1, nós dizemos que a função é crescente nesse intervalo. Então, ó, derivada positiva em um intervalo implica função crescente neste intervalo. Vamos ver a letra B. Analogamente, na letra B, nós concluímos, então, que x2 menos x1, no mesmo quociente, ó, denominador positivo, quociente negativo. Logo, esse numerador tem que ser negativo, o que implica que F de x2 menor que F de x1. Então, eu saí x2 maior que x1, implica em F de x2 menor que F de x1. Isso aqui é a definição de função decrescente neste intervalo, tá? Então, tá provado aqui a proposição. Exemplos. Número 1. Determinar os intervalos de crescimento e decrescimento das seguintes funções. Então, quer saber onde que a função é crescente, quais os intervalos que isso ocorre e onde ela é decrescente, tá? Então, eu peguei aqui como exemplo essa função f de x igual a x ao cubo mais 2. É uma função polinomial, portanto, domínio dela todo o conjunto dos reais. Eu até desenhei o gráfico aqui para vocês verem. Estudo do sinal da derivada primeira, que me diz os intervalos de crescimento e decrescimento. Derivada primeira, derivando essa função, dá 3x². Essa função é positiva para todo x real. Em particular, ela é positiva maior que zero para todo x que não é o zero. Se ela é positiva para todo x que não é o zero, então ela é crescente em R asterisco, tá? Na verdade, ela vai ser crescente em R, porque a proposição, ela fala o seguinte, vamos voltar lá na proposição. A proposição, ela fala o seguinte, ó, função contínua, se F' é crescente F' positiva neste intervalo, então ela é crescente no fechado, tá vendo? Então, aqui a gente poderia dividir o R asterisco
em menos infinito até zero, união com zero mais infinito, tá? Em dois intervalos, tá vendo? Abertos. F' é positiva nesses dois intervalos. Logo, F é crescente, aí F é crescente eu poderia fechar aqui, ó, que aí dá todo o conjunto dos reais, tá? Pela proposição. X igual a zero, gente, é um ponto crítico de F. Por quê? Quando eu coloco F' de zero, dá zero. E aí nós vamos ver que esse negócio de ponto crítico é uma coisa importante pra gente, tá? Então, essa função aqui, ela é crescente em todo o conjunto dos reais, ó, ela só cresce. E depois nós vamos ver que esse ponto aqui, ó, que é o x igual a zero, ele vai ser um ponto importante aqui. Siga a playlist aqui para você não perder nada sobre essa análise dos gráficos. Letra B. X ao quadrado menos x mais 8. Domínio, reais, porque isso aqui é uma função do segundo grau. Deriva, ó, 2x menos 1. Observe que o ponto crítico é igual a meio, porque olha quanto que a derivada é zero, ó. 2x menos 1 é igual a zero, x é igual a meio, ó. É o único ponto crítico dessa função. Estudo do sinal da derivada. A nossa derivada é uma reta, uma função do primeiro grau. Então, ela tem esse comportamento aqui, ó. Passa no meio, que é a raiz, e é crescente. Logo, aqui ela tem sinal positivo e aqui negativo. E aqui ela tem sinal zero. Pelo estudo do sinal da primeira derivada, eu concluo que se o x for maior que meio, essa derivada é positiva e implica função crescente nesse intervalo. Se o x é menor que meio, então a derivada é negativa e a função, então, é decrescente neste intervalo. E aqui, gente, eu desenhei até o gráfico dessa função aqui, que é uma parábola côncava para cima. E aqui, ó, no x é igual a meio, ela tem um ponto crítico, olha. Ponto crítico é x igual a meio. Antes de meio, ela é decrescente, ó. Depois de meio, ela cresce. Então, ela decresce, depois ela cresce. Ok? Essa parábola. E por último, eu peguei essa função. X quadrado menos 2, se x é menor ou igual a 1. Que é essa parábola, ó. Essa parábola aqui. E a reta menos x, se o x for maior que 1, que é essa reta. Função contínua, tá? Em todos os reais. Ela não... Aí, vamos ver a derivada dela. Derivada, deriva aqui 2x. Deriva aqui menos 1. Por que que eu não fechei em 1, gente? Porque a derivada em 1 não existe. Porque a derivada direita dá 2. Desculpa, a derivada esquerda dá 2. E a direita dá menos 1. Então, olha, derivadas laterais são distintas no ponto 1. Logo, esse ponto é um ponto crítico, porque valores do domínio onde a derivada não exista é ponto crítico. Então, x1, x2 igual a 1 é ponto crítico, tá? Ok, agora vamos olhar essa derivada. Ela é aberta aqui, ó. Ela é aberta, então, no 1. A gente não pode fechar aqui no 1, ela tem uma abertura aqui no 1, a derivada. Vamos fazer o estudo do sinal da derivada primeira. Observe que para x menor que 1, ela é uma reta crescente. Então, ela faria um negócio assim, ó, passando zero, ó, reta crescente. Logo, reta crescente aqui é positivo, aqui é negativo. Logo, a derivada aqui é negativa, e aí implica que a função é decrescente nesse pedaço. Aqui a derivada é positiva, logo a função é crescente nesse intervalo. E a direita de 1, gente, a derivada é uma constante igual a menos 1, portanto, negativa neste intervalo. Então, a função aqui é decrescente, tá? Olhando aqui ainda, eu vejo que x é igual a zero anula essa primeira derivada, tá? F' de zero é zero, portanto. Então, x1 igual a zero é um outro ponto crítico. Essa função aqui, ela vai ter, então, dois pontos críticos. Depois, nós vamos analisar se esses são pontos de máximo, ponto de mínimo. Aqui, pelo gráfico, eu consigo ver que aqui no zero ocorre um mínimo local e aqui no 1 ocorre um máximo local, tá?
Mas por enquanto eu só estou analisando o intervalo de crescimento e decrescimento. O que eu tenho então? Que de menos infinito até zero, união com 1 a mais infinito, a função é decrescente. E aqui, ó, dentro, entre 0 e 1, a função é crescente, porque o sinal dessa derivada primeira me dá isso. E aí, gostou da aula? Se gostou, acompanhe ao próximo vídeo da playlist e não perca nada. Vamos aprender sempre. Até a próxima. Tchau!